Bom dia para todo mundo. É isso, acho que foram semanas agitadas ali pro Minha Casa Minha Vida, assim. A gente viu notícias de potenciais revisões, aumentos de orçamento e também uma performance bastante positiva para as companhias de baixa renda, né? A gente viu essas companhias outperformarem, né? E aí, ontem a gente soltou um relatório compilando um pouco tudo que a gente tinha escrito, tudo que a gente escreveu ao longo dessa semana sobre o Minha Casa Minha Vida, numa visão completa e mais geral do que pode ser esse novo Minha Casa Minha Vida e o que podem ser os efeitos do Minha Casa Minha Vida, né? E aí, Gabi, eu acho que tem uma pergunta que eu acho que é a principal para se fazer aqui, é por que fazer isso? Por que fazer isso agora, né? Por que ajustar o Minha Casa Minha Vida? O Minha Casa Minha Vida eu acho que tem hoje o maior, assim, tem sido talvez o momento mais forte da história do Minha Casa Minha Vida e, assim, fica até difícil de explicar por que a gente teria ou deveria ter uma atualização no Minha Casa Minha Vida nesse momento. Mas eu acho que tem uma motivação bastante clara. Acho que quando a gente olha janeiro de 2025, o governo ele aumentou a meta de contratações para o Minha Casa Minha Vida, que foi para 2,5 milhões de contratações até 2026. Essa meta era de 2 milhões. Então, basicamente, a gente deve ter em 2025 e 2026 anos bastante acelerados de contratações, já que até 2024 a gente fez metade, basicamente, desse número. Então, mas qual que é o ponto? A gente tem um cenário de demanda potencial para 2025 que é diferente do cenário que a gente viu em 2024. O grupo 3 do Minha Casa Minha Vida, ele sofreu um pouco com uma queda de demanda justamente porque houve uma limitação para unidades usadas. E os grupos 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que basicamente comportam as faixas, talvez as faixas de renda mais baixas do programa, as famílias com renda mais baixa, elas devem potencialmente sofrer um pouco mais com um cenário de desaceleração econômica. Então, basicamente, a gente está vendo um cenário de demanda enfraquecendo um pouco dentro do Minha Casa Minha Vida, com uma meta bastante ambiciosa do governo ainda. Então, acho que isso, no geral, deveria impulsionar essas revisões no Minha Casa Minha Vida, né? Eu acho que a primeira delas, que a gente olha como potencial, são as revisões nas faixas de renda no programa. Eu vou dar um passo atrás para explicar um pouco o que é isso. O programa hoje ele é escalonado, então a gente tem 3 faixas de renda no programa, que elas têm basicamente uma renda familiar bruta máxima mensal que limita basicamente esses grupos. E essas faixas elas têm diferenças de taxa de juros entre elas. Uma coisa que a gente percebe é que desde 2023 essas faixas são inalteradas, elas estão basicamente no mesmo valor. Só que o salário mínimo ele já foi revisado 2 vezes desde esse set, né? Desde quando o Minha Casa Minha Vida foi setado. E isso já influenciou outras revisões de faixas de renda em outros programas habitacionais, como por exemplo o Programa Habitacional de São Paulo, as faixas HIS e HMP. Então a gente acha que pode haver um aumento dessas faixas de renda do Minha Casa Minha Vida, que a gente estima ali no nosso cenário básico que deveria ser um aumento de mais ou menos 7,5%. Isso criaria pequenas faixas de renda que têm diminuições de taxas de juros. E essas diminuições de taxas de juros, a gente estima que deveriam aumentar a capacidade de compra desses clientes entre 4% a 10%. Parece pouco quando eu falo que é 4% a 10%, né? Mas eu acho que um ponto que é relevante de se falar é que grande parte das famílias brasileiras estão enquadradas dentro da faixa 1 e 2. Então, e essas famílias elas são bastante sensíveis a comprometimento de renda. Então, qualquer coisa que tenha ou gere um pouco de melhora nesse cenário de comprometimento de renda, ele é significativamente importante para a demanda. Então, a gente acha que pode ser bom para os operadores dessas 2 faixas. Agora, outro ponto que é bastante relevante e que surgiu como atualização do Minha Casa Minha Vida é a criação de um novo grupo, o grupo 4. Isso basicamente surgiu porque foi realocado um orçamento de 15 bilhões de um fundo que era basicamente dedicado ao pré-sal e que foi realocado esse dinheiro para colocar ou inflar o Minha Casa Minha Vida, né? Isso criou uma oportunidade do Minha Casa Minha Vida ser estendido. Então hoje a gente está vendo um grupo 4, o potencial grupo 4, que pode ir das faixas de renda de 8 a 12 mil reais e ter um crescimento de preço máximo de unidade vendida para 400 ou 500 mil reais, que é o cenário que a gente está vendo aqui. Agora, por mais que essa medida pareça ser temporária, né, porque justamente pela característica desse fundo esse orçamento, né, um orçamento a mais, um orçamento que foi realocado,
a gente acha que os ganhos de capacidade de compra são relevantes aqui. Acho que é importante lembrar que desde o começo do ano, as taxas do SBPE, né, que basicamente as taxas com funding de poupança, elas cresceram na Caixa Econômica Federal. Isso fez com que basicamente a gente tivesse uma perda de poder de compra para as faixas que são logo acima do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente no relatório, a gente sensibiliza fazendo um cenário com essas faixas logo acima do Minha Casa Minha Vida, como se elas estivessem dentro das condições do Minha Casa Minha Vida. Isso geraria, na nossa visão, ganhos de poder de compra de mais ou menos 35% para essas faixas, o que é bastante significativo. Isso abriria espaço para que o programa pudesse aumentar o valor de preço máximo das unidades vendidas, que hoje está em 350, e a gente acha que o cenário de 500 parece viável, tá? E é um crescimento bastante significativo. Agora, quais são os efeitos, né, desse Minha Casa Minha Vida? Né? O que pode ser de importante para as empresas? Eu acho que dá para dividir em duas etapas. A primeira, quando a gente está falando de revisão das faixas de renda, das faixas mais baixas especificamente, a gente tem um potencial incremento de demanda. E para as operadoras dessas faixas, eu acho que elas ganham com seletividade de clientes. Elas conseguem escolher, talvez, melhor os clientes ou os clientes com renda mais alta. Isso melhora a característica do portfólio de crédito, né, dessas empresas. E nesse cenário, eu acho que a Tenda sai como a mais beneficiada, justamente porque é a maior operadora dentro dessas duas faixas, ou a que tem a maior participação nessas duas faixas. Agora, na criação de um grupo 4, acho que Cury e Direcional saem como as mais beneficiadas, justamente porque a gente tem um incremento de demanda grande nessas faixas logo acima do Minha Casa Minha Vida e, basicamente, com um teto de R$500 mil, o portfólio inteiro dessas companhias fica dentro do Minha Casa Minha Vida, que é um ganho de mercado indenegável muito grande. E, basicamente, eu acho que a gente espera que isso possa gerar um potencial crescimento de lançamentos no curto prazo. E isso é uma coisa que o mercado não via para essas duas empresas no momento. E eu acho que esse foi justamente o motivo pelo qual a gente viu Cury e Direcional performarem melhor nessas últimas 2 semanas. E eu acho que o desfecho disso, quando a gente vê talvez essas companhias revisando planos de lançamento quando essas medidas forem aprovadas, eu acho que isso pode, no fundo, gerar mais gatilhos positivos para essas duas ações, que hoje são as nossas preferências aqui no setor.